Seja bem-vindo ao nosso projeto de Casa em Casa. Nós estamos contando a história da fé. Faz um bom tempo que nós não gravamos um vídeo, então essa é uma retomada. Mas é interessante porque nós já contamos toda a história do Antigo Testamento. Obviamente, não deu para entrar nos pormenores, mas pelo menos a história da fé é uma linha cronológica para nos ajudar a entender um pouco o Antigo Testamento. Falamos sobre o período interbíblico, também entramos no Novo Testamento, principalmente o livro de Atos, que é a história do Novo Testamento, basicamente está ali. E nós saímos do Novo Testamento basicamente falando de João, que está no final do primeiro século. E aí nós vamos então hoje a partir do ano 100. Então nós vamos conversar um pouco do ano 100 ao ano 300. Mas eu reparti isso em 2 vídeos. Por quê? Porque tem muito material, muita coisa. E eu queria mostrar para vocês pelo menos um material que eu estou usando, que é esse livro, O Cristianismo Através dos Séculos. É um livro fantástico de história da igreja. Estou usando um outro também, o livro dos Mártires, do John Fox, e tem um que eu vou começar a usar ainda, que são uma coletânea de 3 livros do Justo Gonzalez, um historiador muito famoso e muito bom. Os livros dele é sobre a história do pensamento, então não é necessariamente sobre a história da igreja, porque conta também do pensamento que tem. Então a gente vai trabalhar um pouco sobre essas perspectivas, ok? Então hoje é do período 100 até o período 300, mas lembrando que nós vamos conversar sobre a perseguição que acontece nessa igreja, porque Jesus, ele ressuscitou e deixou os discípulos. O último discípulo se foi. E agora? Como a igreja caminha? Será que ela tem vez e voz? Vamos tentar entender o que acontece? Há uma frase muito difícil, mas que é exatamente para esse período, que é o seguinte: o sangue dos mártires é a semente da igreja. Uma frase muito pesada. Mas vamos entender então um pouco da perseguição. E hoje falaremos da perseguição de fora para dentro. Ok? No próximo vídeo falaremos da perseguição ou das dificuldades internas que a igreja vai enfrentar nesse período do ano 100 ao ano 300 depois de Cristo. Então, havia perseguição política. Por quê? Porque o cristianismo ele era vinculado ao judaísmo, e o judaísmo tinha certas regalias no Império Romano. Quando houve a ruptura de judaísmo e cristianismo, o que aconteceu? O cristianismo passou simplesmente a ser uma seita e, portanto, não podia ter uma religião separada do império. E o cristianismo ele não aceitava o império. Por quê? Porque ele não prestava culto ao imperador, não acendia incenso diante dos altares, e tudo isso culminou numa perseguição, porque o Estado, o império, ele é supremo. E ele tinha essa ideia de união entre religião e Estado, mas a religião teria que estar de acordo com o Estado. Mas o que é estar de acordo com o Estado? É exatamente isso que eu acabei de dizer. É você entrar no templo pagão, você oferecer incenso, cultuar o imperador. E o cristianismo só tem um Senhor e não é César. O Senhor é Jesus Cristo. Então começa uma perseguição política por causa dessa ruptura que o cristianismo faz com o judaísmo e automaticamente com o império. Há uma perseguição também religiosa. Por quê? Diferentemente das outras religiões e cultos, os outros cultos, o que eles tinham? Tinham muitos objetos sagrados, tinham muitos ritos sagrados. Agora, o cristianismo não tinha nada. Então, quando os cristãos se levantavam para orar, eles fechavam os olhos e oravam. E não invocava nenhuma entidade, no sentido, não invocava nenhum objeto, não tinha nada para se relacionar. E isso era considerado um ateísmo para eles. E o pior é por quê? Porque quando as pessoas passavam e ouviam um tal de comer o corpo de Jesus, beber do sangue,
E isso levou as pessoas a falarem sobre canibalismo. Pois é, por falta de informação, as pessoas então começaram a espalhar esse boato e os cristãos eram perseguidos pelas religiões, dizendo que os cristãos cometiam canibalismo. Um ato de ceia, um ato simbólico, um pão que representa o corpo, o sangue, o vinho que representava o sangue de Jesus, se transformou num empecilho que transformou numa perseguição. Uma outra coisa, Paulo falava nas cartas, né? Ósculos sagrados, ou ósculos santos, ou um beijo sagrado, né? Nos dias de hoje nós diríamos um beijo sagrado. O que acontece? Todos os cristãos são chamados de irmãos. E que história é essa de ficar dando beijo em irmãos? Isso pareceu incesto. Olha só quanto absurdo, por falta de olhar o que de fato estava acontecendo. Porque se entrassem na reunião, perceberiam que não havia canibalismo algum e não havia incesto algum. Mas o cristianismo, como ele cresce também muito internamente ou dentro de quatro paredes, porque o cristianismo não pode ser aberto pelas perseguições. Então as pessoas tinham curiosidade e acabavam inventando muitas histórias e acontecia então as perseguições. Além da política e religiosa, tinha também a perseguição social. Por quê? Porque os cristãos, eles eram muito influentes no meio dos pobres e escravos. Porque eles pregavam a igualdade entre os humanos, né? Baseado em Colossenses 3,11. Já não escravo nem livre, já não há um homem nem mulher, ou seja, todos nós, quando somos filhos de Deus, somos iguais diante de Jesus. Nós temos papéis diferentes, mas Jesus nos olha com os mesmos olhos. E essa igualdade, isso atrapalha, porque os aristocratas, eles querem ser os donos do poder. As religiões, como um todo, oferecem isso para eles, mas o cristianismo não. O cristianismo prega a irmandade, a igualdade. Acontece também a perseguição econômica. Como assim? Pois é, eu acredito que você lembra quando Paulo chega em Éfeso e começa a pregar. O que tem em Éfeso? Tem o templo da deusa Diana. Em volta desse templo há um comércio, há uma estrutura econômica ali de vendas de santinho, de objetos sagrados, de livros de magia. O que acontece quando Paulo chega e começa a falar de Jesus e o evangelho se espalha? As pessoas vinham à praça pública e queimavam seus livros sagrados, queimavam os seus objetos e não compravam mais. E por não comprar mais, a economia de Éfeso começou a desestabilizar. E não só em Éfeso, isso acontece também em outros momentos, né? Por exemplo, no ano de 250, segundo a contagem romana, estava mais ou menos, já entrava no ano 1000. E aí, toda vez que chega um milênio, dá essa impressão apocalíptica. Então, neste período, houve também fome e uma agitação social. E isso os romanos atribuíram ao quê? Porque os cidadãos estavam saindo dos deuses, abandonando os deuses. E por abandonar os deuses, estavam acontecendo essas tragédias. Quem estava influenciando o abandono aos deuses? Os cristãos. Quem deveria ser perseguido então? Os cristãos. Perceba que onde o evangelho chega, ele causa uma revolução. Primeiro de pensamento, de consciência, de perceber que você não precisa de nada humano. O que você precisa é só de Deus. Se você fechar seus olhos, ou se você se concentrar, se você orar, Deus está ouvindo, porque Deus está vendo como nós somos, o que fazemos. Isso tudo é contrário às religiões, principalmente nos séculos que estamos conversando. Então, dito isso dessas perseguições política, religiosa, social e econômica, nós também temos uma perseguição no ano 112, na Bitínia, durante a administração de Plínio. Se uma pessoa confessasse ser cristão, só o fato de falar eu sou cristão, ela ia a julgamento. E lá no julgamento, eles perguntavam 3 vezes.
Engraçado, né? 3 vezes lembra muito uma outra história de um apóstolo, né? Se conhece Jesus e se você falasse por 3 vezes que sim, você seria morto. A perseguição começa a ser mais generalizada. Em Esmirna, na metade do 2º século, há a morte de Policarpo. Policarpo é um grande nome desse começo da era, né? Vale muito a pena estudar um pouco sobre ele. Não dá para falar de todo mundo porque nós temos pouco tempo e o tempo está correndo, então vamos seguir. Quando Décio, esse é um nome muito importante, ele sobe ao trono imperial lá no ano 249 e 251, que bom que foi pouco, né? Promulgou um edito que exigia pelo menos uma oferta anual de sacrifício nos altares romanos, né, aos deuses romanos, e consequentemente a figura do imperador, que era ele próprio. Quem fazia ganhava um documento chamado libellus, né? Que é tipo uma carta de alforria, né? Uma carta dizendo, olha, você já prestou, então você está livre. E obviamente, se você não tem essa carta, você precisa ir correr fazer, porque senão daqui a pouco o fisco está aí batendo na sua porta. O edito durou 1 ano até a morte do imperador. E aí você tem um outro nome muito importante que é Orígenes. Ele sofre muito nesse período, mas não morre. Mas esse sofrimento vai causar a morte dele posteriormente. Então em 285, a Diocleciano transforma, aí é um outro imperador, a diarquia. O que é diarquia? É o imperador e o senado dividem o poder para se transformar numa monarquia, ou seja, poder único do imperador. Sede de poder, sempre foi, não é de hoje, sempre foi. E o que ele faz? Em 303, ele ordenou o fim das reuniões dos cristãos, a destruição das igrejas, a deposição dos oficiais das igrejas, a prisão para quem persistisse no testemunho de Jesus, a destruição das escrituras pelo fogo. Esse imperador quase acabou com o cristianismo. Mas o que aconteceu? Que superlotaram as prisões. Os cristãos não negavam Jesus. E por superlotarem as prisões, começou a faltar espaço para os criminosos de verdade. Olha que problema, né? Você coloca os cidadãos de bem por confessarem uma religião e ao mesmo tempo você tem cidadãos criminosos tendo que ficar solto porque não tem espaço nas prisões. Talvez incoerência. Houve também o fisco dos bens, né? Os cristãos tinham os seus bens confiscados. Eles foram presos, ou eram presos, né, como superlotou, ou eles eram executados, porque chegou num momento que não tinha mais o que fazer. Então eles ou eram mortos à espada, ou jogado a animais ferozes. Muito complicado, muito sangue, infelizmente, é uma verdade. A primeira frase que eu disse vai se mostrando realidade. Algumas pessoas iam trabalhar, e aí você fala, olha, algumas pessoas se saíram melhor, né? Vão trabalhar. Pois é, iam trabalhar, né, no grande campo, lá nas minas, até a morte. Pois é, os nossos primeiros irmãos sofreram muito pelo Evangelho. A perseguição diminuiu em 305, quando ele abdicou, né? Diocleciano ele abdica do trono, mas só teve fim mesmo em 313 com o Edito de Milão, promulgado pelo imperador Constantino. E aí dá uma diminuída. E em tudo isso, a igreja diminuiu, a igreja falhou, a igreja crescia. No norte da África, em Cartago, havia uma igreja poderosa e uma outra igreja muito forte, talvez a mais poderosa, foi em Alexandria, no Egito. De fato, o sangue dos mártires foi a semente da igreja. Se hoje nós estamos de pé, gosto muito de uma frase que nós estamos de pé em ombros de gigantes, gigantes da fé, pessoas que suportaram tudo que suportaram em nome de Jesus, para que o Evangelho chegasse até mim e você.
E o meu convite é que nós vivamos esse Evangelho de Jesus, dignos desse Evangelho, pedindo ao Espírito Santo que nos ajude dia a dia. Amém? 3 perguntas que você achou que não ia ter? Pois é, tem sim, porque o nosso projeto de Casa em Casa está andando, estou gostando muito dos grupos. Tem 2 grupos que terminaram semana passada e a semana começa com esse vídeo e tem um grupo que está chegando lá, hein? Muito legal isso. A primeira pergunta é: qual impacto o Evangelho causou? Aonde ele chegou? O que ele causou? Comenta aí. 2. A perseguição fez com que a igreja diminuísse ou não? E pergunta número 3. O que significa a frase "o sangue dos mártires é a semente da igreja" para você? O que significa isso? Deus abençoe. Boas reflexões.